Olá, meu nome é Alexandre Guarimaia e esta é a aula de censura na variável dependente e seletividade na amostra. A censura ocorre quando os valores da variável dependente estão limitados a um limite superior ou inferior. Por exemplo, quando eu analiso a relação entre a variável dependente valor da produção agrícola e a variável independente área do estabelecimento, a distribuição de valores da variável dependente estará limitada em sua parte inferior ao valor zero. Por sua vez, a seletividade ocorre quando eu excluo da amostra um subconjunto da população. Por exemplo, se eu analisar a relação entre a área do estabelecimento e o log da produção agrícola, os produtores com valor zero para a produção serão automaticamente excluídos das análises. Nos dois casos, as estimativas de MQO podem ser tendenciosas e inconsistentes, sobretudo quando a censura ou seletividade representam uma parcela não desprezível da amostra. Nesta aula, eu apresentarei duas estratégias alternativas: o modelo Tobit para a correção de censura na variável dependente e o modelo Rekit para a correção de seletividade na amostra. Censura na variável dependente significa que os valores de y estão limitados na parte inferior ou superior da distribuição. Por exemplo, suponha que os valores da produção y na amostra não ultrapassem um limite superior, por exemplo, R$ 1.000.000. Nesse caso, eu teria uma censura à direita, nenhum valor de y seria superior a R$ 1.000.000. Essa estratégia é usualmente utilizada para impedir a identificação do entrevistado, ou impedir que as análises sejam influenciadas por um valor muito extremo. Eu posso ainda ter censura à esquerda. Por exemplo, os valores da produção serão, por definição, iguais ou superiores a zero. Nesse caso, eu tenho uma censura à esquerda, nenhum valor de y será inferior a zero. Nos dois casos, com censura à esquerda ou à direita, eu observo os valores de y, mas a distribuição de y estará limitada. Caso os valores de y que se encontram nos limites inferior ou superior da distribuição representem uma parcela relevante da amostra, as estimativas de MQO podem ser tendenciosas e inconsistentes. No caso do truncamento, eu não observo os valores de y acima ou abaixo de um limite. Por exemplo, eu posso eliminar da amostra observações com valores da produção superiores a R$ 1.000.000 para impedir que as análises sejam distorcidas por valores extremos. Nesse caso, eu teria um truncamento à direita. Valores de y superiores a R$ 1.000.000 não fariam parte das análises. De maneira análoga, minha amostra pode incluir apenas valores de y superiores a um limite. Por exemplo, os produtores que optaram por não cultivar em um ano podem ser excluídos das análises. O truncamento é um caso de exclusão de observações da amostra. O problema é que essa exclusão pode causar o chamado viés de seleção da amostra, ou seletividade da amostra. Assim como ocorre na censura, esse problema será particularmente grave caso a exclusão represente uma parcela não desprezível da amostra. Assim como a simultaneidade e o viés de omissão, temas abordados em outras aulas, a censura e o truncamento na variável dependente quebram o pressuposto da esperança condicional zero. A esperança condicional zero significa que o valor esperado dos erros é zero, independente dos valores dos regressores x. Uma maneira simples de interpretar esse pressuposto é como a ausência de relação entre os erros z do modelo e os valores dos regressores x. O problema é que a censura e o truncamento podem ser condicionados por fatores não observados que também estão associados aos regressores. Por exemplo, caso eu defina um modelo para a produção agrícola como uma função da área do estabelecimento, a ausência de produção em um período pode ser influenciada pela capacidade de adaptação do produtor, uma variável não observada nas análises. A capacidade de adaptação pode ainda estar associada à área do estabelecimento. Ou seja, eu teria uma relação entre os erros não observados e um dos regressores x. Caso o pressuposto da esperança condicional zero seja quebrado, os estimadores de MQO tendem a ser tendenciosos e inconsistentes.
Eu posso usar o modelo Tobit para obter estimadores consistentes caso a variável dependente seja censurada. O nome Tobit é uma homenagem ao seu idealizador, o Prêmio Nobel de Economia James Tobin. Suponha que a variável latente não observada y asterisco seja uma função linear dos regressores x. Mas a variável y que eu observo é censurada e, consequentemente, os estimadores de MQO tendem a ser tendenciosos e inconsistentes. O modelo Tobit pode ser desenvolvido em duas etapas. Na primeira etapa, eu defino um modelo de seleção para a probabilidade de o valor observado de y ser censurado. Suponha que a censura seja à esquerda do zero. Então, a equação de seleção define a probabilidade de o valor observado de y ser igual a zero como uma função φ dos regressores x. A partir desse modelo, eu derivo uma nova variável, denominada de razão inversa de Mills, ou RIM. Essa variável será uma função dos erros do modelo da equação de seleção, ou seja, estará associada aos fatores não observados que definem a chance de haver censura na variável dependente. Na segunda etapa, eu defino um modelo para os valores observados de y, restringindo minha análise às observações sem valores censurados de y, ou seja, para os valores de y superiores a zero. Nessa equação, eu adiciono a variável RIM da primeira etapa. Essa variável controla os fatores não observados que definem a chance de haver censura na variável y. Os estimadores para o modelo Tobit podem ser obtidos pelo método de máxima verossimilhança. Esses estimadores serão consistentes, ou seja, válidos para amostras grandes. Uma vez que o modelo da segunda etapa se limita aos valores positivos de y, seus coeficientes não são diretamente comparáveis aos de MQO, que se referem ao conjunto total da amostra. Agora eu ajustarei o modelo Tobit para o valor total da produção agrícola utilizando os dados de uma amostra do Censo Agropecuário de 2006. Os dados referem-se às análises de um artigo publicado em 2018. Esse artigo avalia os impactos de variáveis climáticas em diferentes tipos de produção no sertão brasileiro. Detalhes sobre os dados e análises são encontrados no link disponível nessa rotina. Nesse exercício, meu objetivo é verificar a relação entre o valor total da produção, variável dependente VT produção, em reais, e a área total do estabelecimento, variável independente área total, medida em hectares. Como a maioria das observações da amostra referem-se a produtores familiares, eu adicionarei um controle para o número de membros familiares empregados na atividade agrícola, variável total familiares. Primeiro, eu ajusto um modelo por MQO. A minha variável dependente é o valor da produção e as variáveis independentes são área e número de empregados familiares. A estimativa associada à variável área é positiva e significativa. Esse ajuste foi obtido utilizando as 333 observações da amostra. O problema é que 24 dessas 333 observações, ou seja, 7% da amostra, declararam valor zero para a produção agrícola. Essa parcela da amostra com produção zero pode distorcer as estimativas de MQO, pois os fatores que definem a probabilidade de o produtor apresentar um valor positivo para a produção podem também estar associados à área do estabelecimento. Ou seja, haveria relação entre os erros do modelo e o regressor área. Em seguida, eu utilizarei a função VGLM do pacote VGAM para estimar o modelo Tobit. A opção Tobit Lower define a censura à esquerda na variável dependente. A estimativa do modelo Tobit para a variável área é positiva e significativa. Ou seja, a produção cresceria significativamente com o tamanho da área do estabelecimento. Essa estimativa refere-se ao subconjunto de 309 produtores com o valor da produção maior que zero. Por essa razão, as estimativas do modelo Tobit não são diretamente comparáveis às de MQO.
que utilizam todo o conjunto de 333 observações da amostra. Mas as estimativas do modelo Tobit para esse subconjunto da população são consistentes, enquanto que aquelas de MQO podem ser tendenciosas. Agora eu apresentarei o conceito de seletividade na amostra, que é uma das consequências do truncamento da variável dependente. Suponha que a população seja composta por dois grupos de observações, o grupo vermelho e o grupo verde. Meu objetivo é analisar a relação entre o regressando y e os regressores x. A relação linear é representada pela reta preta na figura ao lado, mas cada grupo apresenta uma relação distinta entre a variável dependente y e um dos regressores x. Por exemplo, o grupo vermelho possui um coeficiente beta com uma inclinação superior ao do modelo para toda a população. E o grupo verde possui um coeficiente beta com uma inclinação inferior ao do modelo para toda a população. Em outras palavras, caso a minha amostra não seja aleatoriamente selecionada e represente todos os grupos da população, a relação que eu estimarei entre x e y pode ser tendenciosa e inconsistente. A seleção não aleatória da amostra gera o denominado viés de seleção. A seletividade pode ser causada por uma série de fatores, entre esses o truncamento da variável dependente. O modelo Rekit pode ser utilizado para obter estimadores consistentes caso haja seletividade na amostra. O nome Rekit é uma homenagem ao seu idealizador, o também Prêmio Nobel de Economia James Heckman. E o desenvolvimento é análogo ao do modelo Tobit para variáveis censuradas. Meu objetivo é estimar os coeficientes beta da relação entre a variável dependente y e os regressores x. A seletividade implica que os valores observados de y na amostra referem-se a um subconjunto não aleatório da população. O problema é que a relação para os valores selecionados nessa amostra pode não representar a relação para o conjunto total da população. O modelo Rekit pode ser desenvolvido em duas etapas. Na primeira etapa, eu defino a equação de seleção, ou seja, o modelo para a probabilidade de o valor de y ser observado. Suponha, por exemplo, que eu tenha os valores da produção agrícola y apenas para a parcela de produtores que cultivaram no ano. Os produtores que não cultivaram constam com o valor nulo para a variável dependente. Nesse caso, a binária D assumiria 1 para os produtores que declararam o valor da produção e 0 para os produtores que não declararam o valor da produção. Os regressores Z da equação de seleção podem ser os mesmos da equação original para y, mas recomenda-se a inclusão de pelo menos uma variável adicional, ou uma variável instrumental, para aumentar a eficiência das estimativas. A partir da equação de seleção, eu derivo uma nova variável, denominada de razão inversa de Mills, ou RIM. Essa variável será uma função dos erros da equação de seleção, ou seja, estará associada aos fatores não observados que definem a chance de seleção na amostra. Na segunda etapa, eu defino um modelo para os valores observados de y, adicionando a variável RIM da primeira etapa. Essa variável controlará os fatores não observados que definem a chance de seleção na amostra. Os estimadores para o modelo Rekit podem também ser obtidos pelo método de máxima verossimilhança. Esses estimadores serão consistentes, ou seja, válidos para amostras grandes. Diferentemente do modelo Tobit, os coeficientes beta do modelo Rekit são diretamente comparáveis aos obtidos por MQO, pois as duas estratégias limitam-se ao subconjunto de observações selecionadas na amostra, ou seja, com valores de D igual a 1. Agora eu ajustarei uma função logarítmica para o valor da produção. A minha variável dependente é o log do valor total da produção, e as variáveis independentes são o log da área e a variável de controle número de membros familiares. Primeiro, eu filtro as observações com valores positivos para o valor da produção, pois não será possível calcular o log do valor zero. A amostra possui 24 observações com valor zero para a produção, que serão então eliminadas das análises. Eu estimo o modelo logarítmico por MQO para as 309 observações que restaram na amostra com valor da produção maior que zero.
A estimativa de MQO associada ao log da área é positiva e significativa. O problema é que o truncamento da variável dependente pode introduzir um viés de seleção na amostra. O viés de seleção ocorre caso os fatores que definem a probabilidade de o produtor apresentar um valor positivo para a produção estejam também associados à área do estabelecimento. Em seguida, eu utilizarei a função reqit do pacote Sample Selection para estimar o modelo reqit. Antes, eu preciso definir a variável binária para a equação de seleção. A variável produziu assumirá 1 caso o valor da produção seja maior que 0. A função reqit define as variáveis da equação de seleção e as variáveis para a equação para o log da produção. Eu utilizarei as mesmas variáveis nas duas equações, mas é recomendável acrescentar pelo menos uma variável adicional na equação de seleção, uma variável instrumental. A estimativa do modelo reqit associada à variável log da área é muito semelhante à de MQO, sugerindo que o viés de seleção não seja muito grave. A estimativa de MQO é igual a 0,433, enquanto que a estimativa do modelo reqit é igual a 0,434. A estimativa para a razão inversa de Mills também não se mostrou significativa. Ou seja, o termo introduzido no modelo para controlar o viés de seletividade não apresentou relação significativa com o log da produção. É mais um indício que o viés de seleção não seria muito grave nesse exercício. Mas claro, as análises podem ser reforçadas com uma melhor especificação no modelo para o log da produção e da equação de seleção. Por isso, eu os convido a lerem um artigo usado como referência para essas análises e também a procurarem referências adicionais sobre os modelos reqit, muito utilizados na literatura econômica.